Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando Todo Ouvidos. E quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, aos mais de 47 mil inscritos, a todos que curtem, compartilham, comentam, aos membros que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. A todos vocês, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Jéssica Laís Martinelli, ela que é policial, escritora, uma mulher que incentiva outras mulheres também. Ela é muita coisa que ela vai contar aqui, mas especificamente ela veio também contar um pouco da história dela, que envolve dor, ressignificação também, porque ali por volta dos 9 anos de idade ela sofreu abuso sexual de um conhecido da família. Ela com 9 anos, o conhecido tinha por volta de 33 anos. Imagina uma criança, né? Então, naquele momento, ela ficou com medo, com vergonha, não denunciou naquele momento. Anos depois ela conseguiu fazer isso e, surpreendentemente, ela virou policial e ela prendeu, participou da operação que prendeu, o homem que abusou dela. E tudo isso é uma grande reviravolta. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui. E eu quero começar bem com calma, desde o começo, antes mesmo ali dos seus 9 anos de idade. Como é que você lembra que era a sua infância? Olá, Milena. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou um ser humano que adora falar, né? Eu brinco que eu sou uma tramela aberta. Então, você vai ter que me controlar aí nas palavras, porque senão essa entrevista vai se alongar aí umas Olha, 2 horas, aqui com toda não é à certeza. toa que se chama Todo Ouvidos, é que a gente gosta de escutar, viu? Pode falar. Ah, Deus, vamos lá então. Vamos lá. O que eu posso dizer sobre mim, né? Quando a gente trata da nossa infância, é difícil, porque as nossas lembranças não são as mesmas, né? Conforme você vai crescendo, você vai começando a ter mais lembranças. Mas eu posso dizer que eu era uma criança feliz, né? Eu não tinha de tudo, né? Na verdade, eu cito no meu livro a minha família disfuncional, né? No sentido de que os meus pais não me davam muita atenção, né? A minha mãe um pouco mais, assim, me dava, mas o meu pai menos. Mas eu já começo falando uma frase que eu sempre uso, que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu não posso cobrar deles, né, uma coisa que eles não tiveram e uma coisa que eles eram muito novos, assim, para me dar, né, que é essa atenção, esse carinho, coisas que a gente percebe como sendo essenciais para a formação, né, do ser humano, mas eles não tinham, né? Então, eu vejo, agora eu estou pegando várias fotos, assim, né, de quando eu era criança, e porque estou com uma roteirista aí, pessoal, a princípio vai sair uma série, então já vou contar isso para vocês. E aí comecei a trazer pegar algumas fotos, algumas coisas, e aí eu olhava, caramba, gente, eu tô com 33 anos, eu vou fazer 34 agora em junho. E eu fico pensando se eu tenho a capacidade de criar um filho, né? Mesmo com, digo, com a terapia que eu faço, com o estudo que eu tenho, com a profissão que eu tenho, né? Como é difícil, como a gente se sente incapaz, né? E eles tiveram que dar conta do jeito que eles puderam dar e, né? É aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá nas dificuldades, vai na dificuldade mesmo, né? A filha tá aqui, bora criar e, e vamos lá. Era só Mas você eu ou tenho, tinha mais filhos? eu e a minha irmã, né? A minha irmã não era filha do meu pai, né? Minha mãe já tinha ela. Então, assim, eu já vim de um sistema frustrado, né? Fragilizado. A minha mãe engravidou com 14 anos da minha Nossa. irmã. Então, ela conheceu o meu pai, a minha irmã tinha 7 anos. Então, em questão do primeiro ano ali de relacionamento, eles foram morar juntos, a minha mãe já engravidou de mim e veio a Jéssica no mundo, né? Que eu brinco no livro que era para ser a Laís. E aí meu pai voltou com a Jéssica no meio, na frente, e aí a minha mãe brincava que ele tinha conhecido uma Jéssica no meio do caminho, né? Mas na mesma época tinha muitas Jéssicas na minha sala, e tinha o filme do Resgate de Jéssica,
que era um filme de uma menininha que caiu num poço, né? E aí eu lembro que nós éramos em 7 Jéssicas na sala, assim, né? Então foi uma epidemia de Jéssicas. E a minha irmã, então, é 8 anos mais velha, e nós temos uma relação incrível, né? Um amor profundo, uma coisa que não tem explicação. E a gente sabe que muito desse fortalecimento foi em decorrência das fragilidades, né? Das falhas que ocorreram, dos problemas que ocorreram, mas nós temos uma relação maravilhosa, né? Só claro, ela não me acompanhava no que eu vivia, né? Enquanto ela estava na adolescência, eu era criança, né? Não era aquela irmã com pouca idade de diferença. Ah, vamos brincar, ou depois vamos, né? Vamos estudar juntas, né? Então, a diferença de idade, enfim, né? Predominava ali. Claro que teve etapas. Desculpa, pessoal. Teve fases e fases, né? E aí, conforme eu fui chegando na adolescência, a gente foi se unindo cada vez mais, assim. Mas eu tenho lembranças de ser uma criança que brincava muito, que vivia na rua, né? E eram muitos meninos na rua, então a brincadeira era pega-pega, carrinho de rolimã, né? Celular, bom, celular nem existia, né? Bom, telefone fixo não existia. Telefone fixo era só para os mais, né? Então era no mercado, era numa empresa maiorzinha, né? Eu lembro que eu caí uma vez e cortei o pé e a minha mãe me deixou com um paninho segurando, né? Porque eu abri o pé fora, assim. E não em profundidade, né? Mas em extensão, assim. Eu tenho a cicatriz, eu olho, meu Deus, gente, deve ter dado uns 30 pontos aqui, mais ou menos. E aí ela só disse, eu vou lá ligar pro teu pai, né? Que tá trabalhando. Ela teve que ir lá no mercado, pegar o telefone, ligar pro pai na empresa, né? Então, como é engraçado, hoje a gente tem aqui essa tecnologia maravilhosa, né? Que é o telefone. E acredito, Milena, que você também passou por isso, pela etapa que o telefone foi feito para ligar, depois para mandar mensagem, depois para o jogo da cobrinha, e foi vindo. E hoje a gente está aí que não vive mais sem, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue O tempo estudar, todo. não consegue fazer nada sem telefone. Mas eu tive uma infância muito legal, sim. Eu brincava muito na rua, né? E eu sempre fui desse jeito, falante, fazia amizade fácil, né? E aí, aos 9, então, que foi acontecer esses problemas Jéssica, comigo. até antes dos 9, esse conhecido da família, como é que ele ele aproximava? Ele já tinha contato com sua família? Não, não. O meu pai, ele tinha uma rotina de jogar futebol todas as noites. Ele trabalhava o dia todo na oficina e à noite ele jogava futebol, né? Então, ele fez amizades, né? Então, assim, ele acabou fazendo essa amizade com o Fred, né? Que é dessa forma que eu cito ele no livro, é um pseudônimo. E aí, eu não lembro ao certo em que momento ele chegou na família, mas foi por meio do meu pai, e ele tinha uma esposa. Então, essa esposa, então assim, era literalmente aquele encontro de casais, sabe? Para jantar, para almoçar. Aí nos finais de semana começaram a combinar, então, para acampar. A gente chegou ao ponto, assim, era amigo da família mesmo, porque a gente chegava ao ponto de passar Natal junto, passar Ano Novo junto, né? E isso a gente faz com família ou pessoas muito próximas. Então, se criou uma confiança muito grande. E ele não tinha filho, né? Até onde eu sei, ele tem uma menina que tinha a minha idade, mas era criada pela mãe dele, em outra cidade. Então, ali ele não tinha filho. Então, a criança da história ali era eu, né? E eu lembro dele ser muito querido, muito cortês, assim, de ser aquele adulto que demonstra se importar com a criança. Então, que gosta de conversar, que gosta de sentar ali do lado, o que, que você está fazendo, o que, que você está assistindo, e que joguinho que você está jogando, né? Então, ele era esse adulto. E aí, o meu pai já não era assim, né? O meu pai era trabalhar o dia inteiro e, né? Enfim, ele não me dava essa atenção. Então, quando veio um adulto da idade dele e começou a dar essa atenção, é óbvio que eu acolhi tudo isso, né? Por uma questão de confiança, né? De eu ver aquele adulto, nossa, que legal, que querido, né? Então você acaba se aproximando e gostando de se aproximar.
Eu lembro que quando ele vinha, eu, oh, Fred, chegou, eu ficava feliz, porque ele me dava essa atenção. E Jéssica, não sei se aos 9 anos você teve entendimento do abuso, e até que parte também relembrar isso você gostaria de falar, mas você lembra de algo, flash, assim, que você gostaria de compartilhar, de como foi, até a abordagem dele, até para conscientizar mães, pais? Com certeza, Milena. Para mim, é muito tranquilo falar sobre isso. Aí, nossa, mas como que você consegue, Jéssica? Eu estou fazendo muitas palestras, espero que eu consiga alcançar o Brasil todo de forma presencial e online com as minhas palestras. Aqui na região, o pessoal está me chamando direto, então, assim, e uma coisa que chama muita atenção é, primeira coisa, eu brinco muito. Eu faço muita piada no meio da palestra. Então, assim, o pessoal ri. E ao mesmo tempo que ri, meu Deus, é um tema tão sério e eu tô rindo. E aí eu digo, gente, esse tema é pesado. Então, se eu ficar pisando em ovos, falando no mesmo tom de voz e com aquela cautela, vocês não vão receber da mesma forma. E não é, não é porque eu estou brincando é que o assunto não é sério. Pelo contrário, então as pessoas elas têm uma abertura para falar e para perguntar. Então, quando termino as palestras, olha que a maioria que eu estou fazendo é tudo em cidade pequena. Então, a cultura do povo, ela não tem essa coisa da. Eu não sou nem um pouco tímida, né? Nem um pouco. Então, já aconteceu em eventos, eu como professora universitária, confrontar um juiz na frente de todo mundo, né? Com educação, claro, né? Mas porque ele estava, digamos que ele estava falando que a Lei Maria da Penha não servia para nada, né? E aí aquilo para mim foi meio que eu trabalho com isso, eu estudo isso, então eu digo assim, se eu sou dessa forma, na cidade pequena é diferente, né? Então a gente vai criando métodos de abordagem. E o jeito com que eu trato do assunto é tão leve que eu fico às vezes 40 minutos, uma hora só respondendo perguntas, né? E abordando assim os assuntos, né? Então, assim, para mim é muito tranquilo falar. Mas por que que é tranquilo? Eu vou fazer 34 anos, eu fiz um mestrado, eu escrevi um livro que, querendo ou não, é você ficar mexendo na ferida o tempo todo. Aquele ditado que você se cura de você mexer na ferida, ele é muito real, né? Eu fiz o meu TCC da faculdade sobre pedofilia, eu passei 2 meses chorando, né? Porque eu tinha que ler sobre o assunto, eu tinha que escrever sobre o assunto. Então, foi uma forma de cura. Aí eu entrei para a polícia, prendi o ser humano, outra forma de cura, né? Muitas pessoas criticam muito a constelação familiar. Eu mesma não fiz mais, fiz uma vez. Mas essa vez que eu fiz, eu chorei, acho que tudo que eu tinha para chorar. E, e foi libertador. Eu saí de lá me sentindo mais leve, né? Então, assim, é um caminhar pela cura. E eu acabei de lançar o meu audiobook, então depois eu vou te mandar aí o Manda, link do audiobook, se você me permitir colocar com embaixo certeza. na descrição, porque eu mesma narrei. Então, com toda a emoção e sensibilidade, né, que o livro ele traz, e narrando ele eu chorei por vezes, eu tive que parar, mesmo sendo a minha história. E nas palestras eu repito 1000 vezes a mesma coisa. Eu me arrepio, eu choro, né? Então, é um tema sensível, sim, mas você aprende a lidar com ele e perceber que a tua história, ela serve como inspiração e uma certa justiça para outras vítimas, que é isso que eu tenho ouvido de muitas vítimas. Eu não consegui fazer a mesma coisa que você, eu ainda não consegui o resultado que eu esperava, mas só de ler o teu livro eu sinto que eu não sou a única, eu sinto que, é, é, enfim, né? Eu recebo assim milhares de comentários que vocês não fazem ideia, assim, então isso me deixa muito feliz e me dá cada vez mais coragem e vontade para expor, para falar. Milena, o que que acontece? Hoje, né, graças a Deus, nós temos um acesso à informação muito maior, nós temos uma conscientização muito maior, né, seja na escola, né, os professores já começam a falar muito cedo sobre esse tema. Os pais também têm conversado com os filhos, né, porque a gente tem, infelizmente, aquele tabu de que você falar sobre isso é você incentivar ao sexo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Então, assim, falar sobre o que partes do teu corpo não podem ser tocadas por ninguém, quais são as tuas partes íntimas, não tem nada a ver com incentivar ao sexo. É uma questão de educação, é uma questão de você coibir que eventualmente alguém venha, né, a fazer alguma coisa para o teu filho, né, ou para tua irmã mais nova, né, ou para o seu irmão mais novo, porque é, por mais que 87% das vítimas sejam mulheres, mas nós temos aquela porcentagemzinha ali de meninos. E aos 9 anos eu não entendia, eu não sabia o que era. Então, assim, ele nunca foi agressivo comigo, Milena. Ele nunca foi. Ah, mas ele te ameaçava que você não contava? Não. Primeiro, ele era um adulto, como eu falei, querido, educado, estava sempre muito cortês, enfim. Para mim, eu sentia confiança em estar com ele. Eu sentia alegria em estar com ele. Então ele falava, vamos nadar, vamos nadar. Eu tenho a companhia de alguém, de um adulto, que é como eu via como se fosse um pai, né? Porque tinha a idade do meu pai. Porque o meu pai, vamos nadar, pai, não, né? Então tem um adulto que faz isso, você vai e você ainda convida e o adulto vamos, né? Então quando ele passou a mão em mim pela primeira vez, que foi no primeiro acampamento, eu não entendi o que estava acontecendo. É óbvio que eu me senti muito incomodada, extremamente incomodada. Eu lembro de pedir para ele parar e ele sempre falava duas palavras assim que me arrepiam até hoje. Ele falava só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tipo assim, já vai terminar, tá? E tá tudo bem. Sabe aquele, a entonação da voz? Tá tudo bem, né? Agora, se ele chegasse para mim, se você contar pro teu pai, eu vou te bater, ou aí sim, aí você percebe que tem um tom ali, né, de ameaça, de coisa ruim, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele tratava aquilo como algo normal. Então eu lembro de, não, mas eu não quero. Para, não, mas só um pouquinho. E eu levantar e sair. Aquele momento eu estava pescando com ele na beira do rio, à noite. Entende? Enquanto meu pai e minha mãe, sei lá o que estavam fazendo lá na churrasqueira, conversando com a esposa dele, sei lá. Mas assim, eu saí e não falei nada, porque para mim aquilo não era algo. Eu não gostava, mas não chegava a ser uma coisa extremamente ruim, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E segundo, assim, beleza, eu vou contar para o pai, vou contar para a mãe, eles vão acreditar em mim? Porque eu era uma criança, né? Então, eu não lembro exatamente em que fase da minha vida que eu comecei a entender isso. Mas eu acredito que foi meados 10 anos e meio, por aí, né? Eu lembro de 3 situações de conjunção carnal, né? Completas, então eu cito elas no livro de forma assim bem dura, por isso que eu falo que meu livro é acima de 14 anos, né? Não dá para entregar nas mãos de uma pessoa menor, né? De uma criança, de um adolescente, porque realmente é forte, né? Essa parte acaba sendo muito forte. E, e ele sempre que ele tinha a oportunidade, ele passava a mão em mim, né? Porque são coisas mais rápidas de você fazer, né? Mas era verão. A gente estava sempre nos rios por aí. Eram rios com muita vegetação, mata fechada. Não eram locais propícios para camping, entende? Então era trilha ali no meio do mato. Então, assim, na oportunidade que ele tinha passar a mão ali, né, na minha vagina, ele passava. Isso eu tenho lembranças, assim, né? Algumas lembranças meio que borrões, assim, né? Que vem e que vai. E aí eu fui estudar sobre isso e aprendi que o nosso cérebro, ele, de certa forma, bloqueia, né? Muitas memórias que são nocivas, né? Para nossa saúde mental. Então, algumas eu tenho bem embaçadas e às vezes eu não lembro, mas eu sei que aconteciam, né? Enfim, pelo modus operandi, como ele agia. Então, assim, eu lembro de 3 abusos que eu conto em detalhes, né, no livro, de conjunção carnal. Quando eu comecei a entender aquilo acontecendo, eu fiquei surtada, eu queria contar, mas eu ainda ficava, puxa vida, eu não contei até agora. Daí eu vou contar. Daí eu vou chegar e vou falar, tá, mãe, aconteceu isso. Ela vai dizer, tá, desde quando que tá acontecendo? Ah, sei lá, faz 1 ano e pouco, 2 anos. Ela ia acreditar? Por que que eu só contei agora? Sabe? Então, assim, eu tinha esse medo, essa insegurança. Além de vários outros medos, o meu pai sempre foi bem estourado, assim.
Então eu lembro de ter medo de contar, por exemplo, para ele, e ele eventualmente bater no cara ou matar o cara, matar o Fred. E aí eu, meu Deus, eu vou ficar sem pai? Porque meu pai vai preso? Tipo, até isso, assim, eu lembro que passava na minha cabeça. Então, eu guardei para mim. Ah, mas foi só isso, né? Só esses medos? Quando eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, a minha mãe teve uma crise seríssima de depressão. Mas ela, o problema dela, que inclusive, infelizmente, eu levo no meu traço sanguíneo e tenho que tratar, o transtorno afetivo de bipolaridade, né? Então, no caso dela, foram muitos traumas de infância, muitas coisas nunca tratadas, e aí explodiu, né? Quando ela tinha exatamente a minha idade, 33 anos de idade. Eu fui me dar conta disso esses dias falando sobre, eu disse, meu Deus, a minha mãe ficou louca a primeira vez, ela tinha a idade que eu tenho hoje, sabe? É uma coisa assim muito doida. E ela já tinha eu e minha irmã, e aí você começa a ver, né? Então, assim, é assustador. E aí ela tinha os surtos de loucura, de insanidade, então ela ficava fora, completamente fora, durante mais ou menos uns 30 dias, que era o tempo que a medicação levava para fazer efeito, até a gente conseguir controlar. Então, quando eu comecei a entender tudo aquilo, automaticamente eu já entendia, com 11 anos, eu já tinha uma boa referência de boas coisas da vida, né? A parte das responsabilidades da vida. Então, ver a minha mãe naquele estado, eu pensei, caramba, se eu contar, ela vai piorar? Não dá, eu não posso contar para ela, né? Então, aquilo foi querendo ou não, foi mais um empecilho para eu não falar nada, né? E aí por isso que eu guardei para mim, E até os Jéssica, 15 anos de idade. teve uma mudança de comportamento dessa Jéssica que tomou consciência de que estava acontecendo? Não sei se ele parou de fazer ou você teve que aguentar para não contar, mas como é que Assim, você, a partir desse momento, quem se tornou a Jéssica? vamos lá então. Primeira coisa, como eu era criança, muitos comportamentos a minha irmã comentou comigo, né? Eu lembro que a minha irmã falava, eu nunca imaginava que a Jéssica seria uma vítima, por exemplo, porque eu sempre fui de me impor, eu sempre fui de falar. Então, aquele engano dos pais, sabe? Ah, não, mas a Jéssica, eu chegava a brigar com a vizinha. Eu lembro de uma situação assim, não, eu disse, gente, que criança, né? Que eu tava brincando com o meu primo tipo, na calçada da casa, que é pública, né? Mas é a calçada da casa. E era gramado, assim. E aí eu tava brincando com ele e a vizinha veio xingar a gente, que não era pra. Ui, não sei se chegaram a ouvir o barulho, meu gato tropeçando. Quem tem gato em casa? Eu tenho dois. Eu tenho um gigante, que é um Maine Coon, ele pesa 10 quilos. E ele tá com o olho assim, ó, pra mim, tipo, Tá escutando mano, eu tudo. quero brincar. Ele já veio duas vezes aqui trazer o ratinho pra brincar. Tipo, mano, tu chegou em casa agora e tu não brinca comigo. E eu briguei com a vizinha, voltando, né? Ah, você não é daqui, aqui é a rua, não sei o quê. Tipo, eu lembro que meu primo ficou, meu Deus, né? O falecido primo, infelizmente. Sinto muita falta dele, ele faleceu já fazem 11 anos. E eu lembro que ele ficou apavorado, né? Então eu era essa criança, eu não aceitava as coisas. Então, tipo, se eu queria brigar pela minha verdade, eu brigava. Então, para minha irmã, até hoje ela fala, gente, eu não consegui entender como que você conseguiu segurar e guardar tudo isso, né? E aí, por isso que eu bato tanto, eu bato, eu bato tanto na tecla dos pais conversarem com os filhos. Porque se tivesse uma confiança, né, de chegar, se minha mãe tivesse chegado para mim, Jéssica, se acontecer alguma coisa assim, assim, assado, você vem e me conta, né? É essa narrativa, é você acolher o teu filho e explicar para ele. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, eu não tinha essa confiança para falar, né? A minha irmã disse que eu ficava muito irritada, que, tipo, do nada, assim, eu me tornei mais eu ia falar explosiva, mas mais estourada, assim. Tipo, eu acabava reagindo com mais explosão, né, as coisas do dia a dia que não aconteciam antes. Eu não lembro de ter problemas de sono, mas é o que acontece com muitas vítimas, né? Insônia, pesadelos, cair as notas. Então, isso também eu não lembro, né? Se teve uma queda assim nas notas. Mas no meu caso, com certeza, foi um misto de coisas.
Foi eu lidar com aquele abuso sozinha, foi a minha mãe louca, foi meus pais separando, que meu pai não aguentou, aí já veio a minha madraça no meio do caminho. Então eu tinha que lidar com tudo aquilo, né? E para mim tudo aquilo foi muito difícil. Como que os abusos cessaram? A amizade terminou, graças a Deus. Eu imagino que eu devia ter uns 12 anos. Eu falo no livro 11 anos e meio, mais ou menos. Mas a minha irmã guardou uma identidade minha com uma foto que foi ele que tirou, porque ele era fotógrafo. E eu saí, gente, por Deus, eu saí na foto assim, com a cabeça torta. E eu lembro que eu sentia que eu tava com a cabeça torta e eu arrumava. Aí ele, por quê? Porque ele queria ficar tocando em mim. Então ele vinha e tocava no meu rosto e arrumava, eu me ajeitava. Aí ele vinha e tocava no meu rosto, entende? Então, assim, e aí essa identidade eu tinha 12 anos. Então, com certeza esses abusos eles foram mais que 11 anos e meio, que era o que eu imaginava, que era o que eu lembrava. Foram até os 12, né? E aí a amizade terminou. Por quê? Eu não sei se houve traição ou se houve tentativa de traição, mas foi problema conjugal. Foi o meu pai que teria se envolvido com a mulher dele. Teria se envolvido ou tentou se envolver, eu não sei também, como eu digo, nem quero saber, né? Mas para mim, na época, foi um alívio, porque a amizade terminou, então acabou, né? Ele não frequentava mais. Então, para mim, de certa forma, ver a minha mãe naquele estado, o meu problema estava resolvido. Eu não tinha mais que, digamos, me preocupar em falar, em contar, porque as coisas não estavam mais acontecendo. Elas tinham parado, né? Mas, claro, aí vão vindo os reflexos, né? Separação dos pais, eu tinha 13 anos, morar lá com meu pai, eu ficava muito tempo sozinha, porque à noite ele ia para casa da namorada. Então, assim, chegou ao ponto de eu tinha essa necessidade de falar, eu sempre tive. Tem pessoas e vítimas que guardam para si, ficam em silêncio. E eu precisava falar. Então eu falava para minhas colegas de aula, né? Falava dos meus pais, falava da minha mãe fora, que minha mãe, cada 5 meses, ela ficava louca, sempre nos períodos de aniversário nossos, né? Que é em junho e em dezembro. Então, assim, ela teve esses problemas de insanidade dos 11 anos de idade que eu tinha até os meus 19. Então, conta pelo menos 2 vezes por ano, né? Ao menos 2 vezes por ano. Então era muito difícil, tem que lidar com ela. Eu, uma adolescente, né, com os hormônios a toda, me sentindo sozinha e, enfim, não ouvida. Eu digo que com adolescente por si só já é complicado, né? Mesmo não tendo problemas e conflitos. E no meu caso, aquilo juntou tudo. E aí uma amiga contou para a mãe dela. E aí essa mãe dela me chamou para conversar. Eu não sei se você, eu digo, eu tô Não, parando e eu tô pausando, escutando porque eu não sei se porque. você quer me pedir alguma coisa. Não, porque ao mesmo tempo que você vai contando, gera uma revolta na gente também, né? Sim. Imaginar uma criança passar por. É por tanta coisa que você tava passando, né? Sua cabeça tava a mil mesmo. E eu quero sim que você continue como é que. Essa mãe, né, que teve, eu acho que não sei como é que ela falou com você, mas a consciência de falar com uma criança, né, para entender melhor até se é verdade também. Como é que foi que ela chegou em você e você teve abertura com ela? Assim, ela tinha uma academia, né, em casa, assim, uma garagem bem grande, né? Ela era professora de educação física, então, e eu sempre tive problema com o peso. Agora, quem tá me vendo, eu sei que é inverno, mas eu digo que eu tô 25 quilos acima do meu peso. Eu digo que eu consegui me superar, né? Eu me estressei tanto no passado que eu engordei 9 quilos de setembro até agora. Então, agora eu tô tentando voltar, né? Mas eu sempre tive esse problema. E conversando na terapia, eu entendo que ele foi uma forma de proteção, né, dos abusos e tudo. Então, assim, é um problema que eu carrego, eu digo que desde o momento que eu me conheço por gente, assim, ali dos meus 11, eu vejo as minhas fotos quando eu tinha 10 anos, eu tinha eu digo que aquela dobrinha na barriga de nada, assim, que era de comer mesmo, porque eu sempre comi bem, né? Eu digo que família de italiana, minha mãe fazia muito pão, massa e coisa. Então eu comia bem, mas eu brincava muito, né? E aí, claro, depois, aí você começa os problemas, né? E aí eu descontava tudo na comida, além de ver aquilo como uma proteção, né?
E então eu vivia tentando, né, as dietas, academias, coisas, daí eu fui fazer academia lá. Então eu conheci ela por isso. E aí um dia, eu não sei se eu fui lá para conversar, porque ela era minha colega e minha amiga, ou se naquele dia em específico eu fui lá treinar, sabe? Treinar não, malhar, porque eu não treinava, eu só falava. Acho que eu fazia, a gente fala, né? Faz um aparelho, fica 5, 10 minutos ali conversando, depois você faz. Acho que o único período que eu fiz de verdade é quando eu fiz step, né? Porque daí não tem, né? Tu bota a música e vai. E aí você não tem como tu parar, né? E aí a gente sentou no degrau e só fazer um adendo. Isso que eu tô fazendo, eu digo que eu não tô fazendo de propósito. Eu falo para minha irmã, a gente estava conversando quando eu estava vindo da palestra, eu fui fazer uma palestra em Caibi, sexta-feira, e foi bem assim, eu vou falando e aí eu vou lembrando de outras coisas, e aí eu solto umas piadas no meio do caminho, e eu falei para minha irmã, gente, para mim está sendo tão gostoso fazer tudo isso, porque eu não tenho que forçar nada. Eu sou assim mesmo, eu Mas solto eu umas gosto piadas no disso, meio. dessas conexões também, que eu acho que só as mulheres têm essas conexões ao mesmo tempo, né? De entender tudo. E eu acho Não, que gente. também, Jéssica, traz uma suavidade, mas também é uma proteção, né? Que teu cérebro, que É. você tem, né? Quando você vai E eu tocar em algo sempre difícil. fui assim, É. Milena, sempre fui. E nas palestras e nas falas que eu venho fazendo, claro, teve momentos que eu já falei um pouco mais sério, mas eu sou assim no meu dia a dia, né? Então, ó, ih, meu gato subiu aqui em cima da mesa. Desce, Chive, desce, ou vem aqui dar oi, então. Vem dar Mas oi, se ele depois tu aparecer, não desce. tem problema. Eu amo, viu, animais. O meu tá aqui, É, o quase pessoal dormindo, meu gosta, vem cá, cachorrinho. amor. Vem cá, só não bate no meu tripé, senão vem virar. Vem cá, guri. Vem, vem aqui. Não quer vir? Não, não quer vir por enquanto. Daqui a pouco ele vem. Ele não batendo no tripé é a vantagem, né? E aí eu falei para minha irmã, nossa, que legal. Eu vou, eu falo uma hora, depois mais uma hora de perguntas, que o pessoal não para de perguntar. E eu, tipo, não crio uma regra, assim, de quantidade de tempo, sabe? Eu vou indo, eu vou deixando, né? Teve um outro evento em Cunhapaí que tinha coffee break, e aí não paravam de perguntar, até que eu falei, pessoal, quem quiser comer, fica à vontade. E uns foram comer e os outros ficaram, e ficaram ali, né, fazendo perguntas e tal. Então, assim, até hoje eu estava rindo de uma que eu soltei, que eu estava falando da culpa na consciência de comer demais, e aí eu falei, gente, é isso aí, né? Tu vai fazer um mingau de aveia, ao invés de tu botar 2 colheres, você bota 5. E todo mundo, meu Deus, morreu rindo, né? Aí minha irmã tava comigo, Jé, quem em sua consciência come mingau de aveia? Disse, que eu chego, 5 colheres, daí mais a banana, daí Nescau pra piorar a situação. Ela, ainda bem que tu não falou Nescau pra piorar a situação. Ai, Deus. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Sou bem fora da casinha. Não, mas é que é uma conversa, é pra ser você mesmo, não se preocupe. Ai, ai, eu brinco que eu não sou só fora da casinha, né? Digo porque eu tomo um remédio, né? Não, não, brincadeiras à parte, né? Mas eu tomo meus remedinhos sim, porque a minha mãe, automaticamente, a bipolaridade, ela é sanguínea, né? Passou para mim. E como diz a minha prima Thalita, um grande beijo para ela, ela é médica, neurologista. Ela falou, Jéssica, a tua história, ela não foi a cereja do bolo para tua doença. Ela foi o bolo inteiro na tua cara. Ela foi o bolo inteiro, esfregada, assim, ó, ele passa aqui atrás e volta, né? Então a gente tem que. E por que que eu conto? Jéssica, mas por que que tu conta sobre a tua doença? Para mostrar que quem me vê no Instagram, quem vê a minha história, quem vê a minha profissão, o meu trabalho, eu não sou 100%, né? Eu não estou sempre feliz, eu não estou. Ah, então você passou por tudo isso e está tudo 10. Não, vieram sequelas, né? Agora, como você lida com isso? Né? Eu trabalho, eu vou construir minha casa logo, logo. é, eu tenho os meus gatos aqui, eu tenho um aquário de 100 litros com os meus peixes king, que eu Que amo, que eu lindo. sou apaixonada por aquarismo. É um hobby que eu inventei, né? De trazer para minha vida. Então, a gente vai aprendendo a lidar e entender o que é necessário para a gente estar bem, né? Ah, porque nem eu falo, se eu tenho que tomar o tal do lítio, que me dá tremedeira, que me dá água, né, fico com a boca seca, que mais?
Enfim, tem alguns efeitos, né, colaterais. Eu digo, mas tá tudo bem, ele me traz outros benefícios, não me dá as manias, por exemplo, né, como que é a bipolaridade. Ah, mas e você tá bem? Tô, eu tenho uma arma, né? Eu brinco, eu tô com a minha arma aqui, né? Ontem de manhã eu fui cumprir mandado de prisão às 5 da manhã, né? Se eu tivesse problema, eu não estaria, né, com uma arma de fogo, né? Então a gente vai aprendendo a lidar, né, com os conflitos e como a vida vai trazendo esses problemas para a gente. E aí, voltando então à academia, ela começou a conversar comigo e me contar, assim, com muita sensibilidade, né? Olha, Jéssica, a fulana de tal, né? Vou preservar os nomes, né? A fulana de tal acabou falando para mim, que você contou e tal, e tal, e tal. E aí ela trouxe que conhecia o Fred. Eu conheço o Fred, conheço o estúdio fotográfico dele, e eu sei que tem outras vítimas, né? Eu conheço, houve casos, mas nenhuma teve a coragem de denunciar, né? Você precisa contar isso para tua família. Eu sei que é difícil, né? Enfim, eu sei do problema da tua mãe, eu sei, né, do teu pai, e tudo mais, mas você precisa contar isso, né? Conta para alguém da tua confiança e aí alguém da família, né? De confiança e tal. E até ela falar que eu tinha que contar, tá, tudo bem, tá, beleza. Eu não tinha, eu vou fazer isso. E aí, quando ela falou das outras meninas, eu lembro que me deu uma revolta tão grande, assim, sabe? Eu sempre fui meio justiceira, assim, sabe? Então, não dá, cara, não dá. Eu já tive que passar por isso, né? E é tão difícil. Eu não posso permitir que ele continue fazendo isso com outras meninas. Então, eu preciso denunciar. Então, eu estava com 15, eu já estava com 16, na verdade, eu falo que estava com 15, mas eu estava com 16 porque foi no final do ano já. E aí, foi um domingo, eu estava em casa, a minha mãe estava sendo cuidada, estava lá na minha avó, e meio como se aquilo não tivesse impedido, porque me deu um pico de coragem, sabe? A minha irmã, que sempre, né, a minha irmã, que é minha paixão, o meu tudo, eu amo ela demais, a gente tem uma relação incrível, né? E é tão legal porque às vezes eu vou fazer palestra como eu fui, né? Em Caipira ela estava lá comigo, então o pessoal, né? Eu falo dela e gente, ela está aqui. Por mais que ela é morena e eu loira, eu digo que o branco do olho é igual, né? Ela é magra, eu sou gordinha, né? Ela é mais contida, né? Então é até engraçado, a pessoa fica, é mesmo? É sério? Tipo, mostra a identidade aqui para ver que vocês realmente são irmãs, né? E aí a gente estava fazendo depilação uma na outra. E aí, numa daquelas, eu não lembro assim, eu só lembro de literalmente começar a mover meus lábios e falar, sabe? Eu falei, ó, o Fred me estuprou. E não deu tempo, e ela ficou assim, tipo, como assim? E eu não lembro que detalhes eu dei, mas eu não consegui falar muita coisa. Eu acho que devo ter comentado assim, olha, ele me abusou várias vezes, e, enfim, eu não tive coragem de contar. E naquilo ela surtou, assim, ela saiu correndo para a sala. O meu cunhado, eu acho que tem coisa no meu olho. Eu não tô chorando, tá, gente? É só. Eu digo que é um pelinho. Casa que tem gato, sai uns pelinhos, sabe? E aí gruda no olho. E aí ela saiu correndo para a sala e, e eu lembro dela abraçando o meu cunhado, assim, sabe? Meu ex-cunhado, né? E ela só gritava, assim, o Fred estuprou a Jéssica, e ela chorava, e ela não tinha força nas pernas, sabe? E aí, quando eu vi tudo aquilo, eu disse, que merda. Por isso que eu digo assim, de toda a minha história, eu vou te dizer que é como se o único arrependimento da minha vida ainda fosse esse, sabe? Eu não queria ter causado a dor que eu causei para minha irmã. E isso é tão difícil que agora sim, eu acho que eu vou começar a chorar, porque a minha irmã é tudo para mim. E, e ver ela naquele estado, ver como ela ficou, ver o trauma que ela carregou, sabe? Hoje, assim, o que me passa um pouco mais de alívio, sabe? Eu tenho um sobrinho de 6 anos e nós temos uma relação incrível. Eu sou a tida dele, né? Porque é tia e Dinda. Então, eu convivo com eles ali, estou sempre com eles.
Ele quer ser policial, ele fala que quer ser policial, né? Igual a Tida, né? Então lá vai a Jéssica e dá camiseta, e dá isso, e dá aquilo, ele vai comigo no desfile de 7 de setembro. Então ela não carrega esse trauma dele, ela conversa, ela explica, mas eu até tinha medo que fosse ser mais intenso, sabe? Porque na minha época, ela não queria deixar que eu chegasse perto do namorado dela, sem ela estar perto. Eu, Jô, calma, eu já tenho 16 anos, eu não sou mais aquela criança lá atrás. Ele nunca tentou nada, e se um dia eu for tentar, acho que ele vai apanhar de mim, porque olha a minha estrutura física hoje, né? Eu não vou permitir isso. Então, assim, eu causei um trauma muito sério nela, né? Uma dor, a minha irmã, ela teve que carregar uma dor que eu digo que não era dela, entende? Seria uma dor que tinha que ser do meu pai, da minha mãe, né? São os pais da gente que tem que carregar a dor. Não é, né? Não é tua irmã, né? E é por isso que eu e minha irmã a gente tem isso. A gente carrega o mundo nas costas, né? A gente carrega a minha mãe nas costas, né? Tem como uma mulher, uma pessoa, depois de 8 anos consecutivos tendo crises de loucura, ficar normal? Não, ela é aposentada por invalidez. A minha mãe, ela é literalmente uma criança, né? Ah, ela faz uma comida, hoje me convidou para ir lá tomar uma sopa ao redor do fogão a lenha. Eu falei, ó, hoje eu não posso, tenho um compromisso com o pessoal, né? Com os inscritos da Milena, né? Então, mas eu faço esse esforço para ir, para almoçar, mas ela é completamente limitada, né? Ela tem essas limitações, né? E aí eu digo que é eu e minha irmã que carregamos nas costas, né? Então, uma ajuda a outra a lidar com a mãe, a conversar com a mãe, enfim, a fazer o que precisa, né? Então, a gente sempre teve que ser esse apoio uma da outra. E eu conto isso no livro porque nós tivemos que internar ela 2 vezes. E a primeira vez fui eu e minha irmã, né? E a gente foi para Florianópolis, que quem conhece aqui em Santa Catarina, eu estou em Chapecó até Florianópolis, dá 500 e poucos quilômetros, né? Então, assim, a gente foi e voltou. Então, teve outra situação também de internamento, porque a gente não, né, de internação, no caso, porque a gente não conseguia cuidar em casa. E sempre foi, eu digo que sempre foi eu e ela, né? Sempre as duas juntas, grudadas, né? Um beijo. Eu sei que ela vai ver essa entrevista depois. Tudo que eu faço, a Jo, me manda que eu quero ver. E, Né? e A gente, Jéssica, quando você contou para sua irmã, você falou que tinha outras vítimas também, possivelmente. Vocês chegaram a denunciar? aí, assim, em relação a outras vítimas, eu não lembro naquele momento. Se naquele momento ali eu contei das vítimas, né? É lógico que mais tarde eu fui falando o porquê que eu fui contar só, né? Ela já disse, mas por que tu demorou tanto tempo para contar? Né? Mas é claro que ela entendia, a nossa situação era caótica. Ela foi morar com o namorado porque o namorado convidou, porque ele viu que, meu Deus, Joana, não tem como. Então, tipo, meio que meu Deus, iceberg enrolou aqui. Era minha irmã, e aí ela foi, porque ela também precisava, sabe? Então, assim, era meio que ela tentando se preservar para não ficar maluca. E é por isso que eu conto no livro que a minha vida, eu literalmente era uma bolinha de ping-pong numa mesa de ping-pong. Eu ficava, um lado da mesa era a casa do meu pai e no outro lado a casa da minha mãe. Então eu ficava picando um pouco de cada lado. Ficava difícil a situação com o pai, eu ia morar com a mãe. A mãe ficava louca, eu voltava a morar com o pai. E eu fiquei a minha adolescência toda assim, né? E aí naquele dia, a minha irmã, a primeira coisa, ela ligou pro meu pai. Ela encheu ele de lixa, sabe? Realmente insultou ele, né? Porque e eu lembro dela falar: você que tinha que proteger a Jéssica, você tinha que ver essas coisas e você não viu, né? Então, assim, eu lembro dele, ele veio, né? Meio, sabe aquela pessoa que fica meio em choque, assim, e fica meio sem reação. E ele veio, esqueceu a carteira dele em cima do carro, com dinheiro, com cheque, porque ele tinha oficina mecânica, né? Agora ele fez o que eu tô fazendo. Ele comprou uma chácara no meio do mato e tá lá cuidando do monte de bicho, né? Eu não vou cuidar de bicho, mas eu comprei um terreno no meio do mato também, Vai levar seus porque eu gatos. tinha para levar meus gatos, fazer meu lago de carpa, que eu sou louca por aquarismo, né? E ter meus cachorros, né? Que eu amo os bichos. Então, ouvir os grilos de noite e ter um pouco de paz, né? Porque eu moro em apartamento, né? Então,
É complicado, né? Mas eu gosto dessa relação com a natureza, e isso, os leitores do meu livro vão poder observar isso já ali no primeiro capítulo, quando eu falo da minha infância. Então, a gente foi até a delegacia, nós três, assim, e denunciamos, né? Só que na época a gente não tinha delegacia especializada. Então, foi tudo muito. Eu tive que contar tudo na frente do meu pai, da minha irmã. No final, o cara que ouviu nós era compadre do cara, sabe? Então, assim. E ele falou, ele ficou tipo: Meu Deus, mas o Fred é meu compadre! Mas como que ele fez isso? Eu não esqueço da reação dele, assim. E aí eu fiquei: Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, eu tô contando uma coisa e a pessoa tá ali. Ele não ficou assim, tipo, eu não acredito no que tu tá falando. Era literalmente assim: Meu Deus, eu tô em choque com vocês. Só que ele era o policial, né? Então, e eu, como policial, que eu vou fazer 9 anos de polícia agora no dia 1º de julho, cara, por mais que você fique apavorado, só expressem no rosto e continua. O máximo que a pessoa vai, poxa, ele tá apavorado com a situação aqui. Mas não conta que tu conhece o autor, caramba! Né? Isso é antiético, né? Me fez acreditar por anos que o inquérito justamente não andava, simplesmente porque ele não deixou andar, entende? Chamou, depois no processo judicial eu fui descobrir isso, que ele chamou, inclusive, o Fred na casa dele e contou tudo, tipo, ó, eles vieram, o boletim, fizeram o boletim de ocorrência, eles contaram isso, né? Então, assim, completamente, assim, se eu tivesse apurado isso na época que ele ainda não fosse aposentado, tranquilamente eu poderia denunciar para a corregedoria, sabe, da polícia, porque foi um ato completamente, né? E eu, como digo, eu posso falar, né? Estou quase uma década na polícia, então eu posso falar um pouco, né, sobre o que é um trabalho ético. Trabalhei em inúmeras delegacias diferentes, né? Já me deparei com inúmeras situações e nunca respondi uma corregedoria por não levar o meu trabalho, né, adequadamente, né? Então, enfim, aí a gente denunciou, ficou 4 anos numa delegacia. Então, assim, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero que você, Milena, que os outros inscritos possam ler o livro, porque assim, gente, tem muita história. Aí você diz, nossa, mas olha quanto você falou até agora. Gente, mas isso não é nem Não, fora, 10%, Jéssica, que você é um conta lá cinco. desde a sua infância, vai começar agora também, depois contar um pouquinho dessa vida adulta. Então são muitos anos que a gente não pode, não consegue resumir uma hora, né? Às vezes até Não pessoas tem. pensam, né? Nossa, uma hora já é bastante tempo para geração atual, né? Mas é uma história de uma vida nossa, é Não, muito grande, é uma história muito grande. E Jéssica, não, tem uma, e depois é a gente assim, é uma história de uma vida resumida ainda. Aí que resumida, tá. um Porque eu tô falando com fato. essa roteirista e eu comecei, a gente estava conversando, eu comecei a me lembrar de coisas incríveis, histórias assim, que eram muito legais da minha infância. Não coloquei no livro porque, literalmente, quando eu estava escrevendo, eu não lembrei. Claro, talvez eu foquei muito, né, no que vinha à frente e aquilo acabou. A gente fica aquela história, fica escondidinho numa janelinha. Aí uma pessoa começa a vir e começa a conversar, aí você começa a lembrar, né? Então, até conversei com a minha prima sobre isso ontem. E aí ela, vamos combinar um dia para a gente começar a falar, né, das coisas da nossa infância, enfim, para trazer que a gente também teve coisas boas também, né? E não só, como diz, eventos traumáticos, né, na nossa infância. A gente também teve coisas boas. Mas assim, o que eu posso dizer para você, Milena, e para né, os nossos queridos inscritos é o quê? Foram quase 10 anos de processo entre denúncia, tá, e condenação, para daí efetivamente sair a prisão. Eu tinha 15 para 16, eu prendi ele com 25. Eu tive problemas em todas as esferas da persecução penal. Todas. Quando a gente fala em persecução penal, a gente fala tudo que vai passar do momento que eu denunciei numa delegacia até o momento de prender o ser humano. Então, na delegacia, depois no Ministério Público, depois direto com o juiz, depois no recurso, depois na condenação efetivamente, novamente, né? Você é condenado em primeira instância, mas daí recorre, né? Condenado de novo, aí sai um mandado de prisão para daí a outra polícia judiciária, que é a polícia, né, da execução penal, que é então
a polícia penal vai executar, né? Os policiais vão lá, vão levar para prender, mas quem que vai guarnecer aquele preso? A polícia penal. Então, assim, eu fui vítima de todas essas esferas. Porque eu posso dizer assim, Jéssica, mas você... Eu já ouvi muito, tá? Ouvi, no sentido, tem muitos que comentam isso. Mas você fez justiça com as próprias mãos. Sim, eu fiz. Eu fiz justiça. Eu não cometi uma vingança, eu fiz justiça. Mas foi um ato de improbidade administrativa. Por que, se eu era policial? Por que foi improbidade administrativa? Eu só cumpri um mandado de prisão, né? Então, assim, eu passei por todas essas dificuldades na polícia, que daí vocês vão descobrir lendo o livro o que aconteceu, porque eu coloquei E tintim por Jéssica, tintim, nesse literalmente. período, porque você denunciou ali com 15, 16 anos, em que momento você decidiu, ser policial? Eu sempre admirei. Eu nunca tive ninguém da família, enfim, primos, nada, nada, né? Só que eu digo que, assim como o fato de comer demais, né, e estar, como eu falei, como eu estou, é uma forma de proteção, brincar é uma forma de proteção, eu acredito que a polícia, para mim, ela sempre foi isso também, né, porque ele é um cargo em que você vê uma mulher policial armada, você olha, você já vê a força. Primeira coisa, você vê, nossa, olha que forte, caramba, olha que guerreira que é essa mulher, sabe? E eu via isso. E aí eu não vou mentir, eu só sentia, cara, ninguém pode fazer mal pra mim se eu for uma policial, sabe? Então, assim, de início, porque eu não esperava, mas você entrou pra prender ele. Eu não esperava que o meu processo fosse durar 10 anos, né? Quando eu quis me tornar policial, eu estava na metade do curso de Direito. Que aí foi, que eu já queria antes, no início do curso eu falava na polícia, mas não era, eu só falava. Eu não sentava a bunda numa cadeira e vou estudar e vou me dedicar. Quando chegou na metade do curso, é que a dedicação começou a ser intensa. Né? Eu não estava como eu estou hoje, eu estava literalmente 20 quilos a menos. Né? Eu treinava, eu estudava, eu tinha uma rotina assim caótica de estudos, assim, sabe? Caótica no bom sentido. Eu amava estudar, assim, eu peguei paixão por aquilo. Né? E a caminhada, enfim, que não é fácil, você faz uma prova, não vai, você faz outra, não vai, né? E aí você quer desistir, mas não, vamos mais um pouco, né? Então, assim, foi ali quando eu estava no sexto período que eu decidi, não, mas só que foi um monte de coisa. Foi a frustração com o comércio, que eu já tinha passado por inúmeras experiências, e eu vi, não, eu preciso seguir o que eu quero ser policial. E na minha visão, eu queria ser policial para ajudar outras vítimas. Eu queria ser policial porque lá atrás, quando eu fui extremamente mal atendida na delegacia, e aí assim, ó, aquilo que eu contei é uma partezinha assim da delegacia, tá? Tem muito mais coisas. E eu digo que assim, caramba, Jéssica, você está falando do órgão que você faz parte, exatamente. Quem cuida da polícia, da delegacia é a Polícia Civil. Eu sou policial civil. Então, assim, eu estou falando do órgão que eu faço parte. E eu digo assim, já teve uma pessoa que veio e perguntou para minha irmã, a Jéssica não passou por nenhuma repreensão, sei lá, perseguição, caramba, ela literalmente joga toda merda no ventilador, né? E aí minha irmã, olha, até agora não. E eu sempre digo a mesma coisa, até agora não, né? Mas, assim, muita coisa aconteceu. E teve uma pessoa ali que se destacou, que era uma escrivã de polícia, que me atendeu, assim, maravilhosamente bem. Quando eu fui para a polícia, eu queria saber quem era ela. Eu pedi para o pessoal da corregedoria o inquérito, eles não me deram, né? Então, aí, claro, depois eu descobri o porquê, né? Porque daí, quando eu pedi os autos para o fórum, e aí acabou vindo o inquérito junto, aí tinha tudo, né? Daí eu vi que era uma cagada atrás da outra, né? Então, assim, e eu lembro de pensar, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual essa mulher, sabe? Eu quero ser como ela na polícia. E aí, depois de 7 anos na polícia, já há 2 anos, que eu descobri, porque eu tive acesso ao inquérito, eu descobri quem era ela, eu pude ir atrás dela numa delegacia, tentar, conversar, contar tudo. Ela chorou, eu chorei, a gente se emocionou muito. O nome dela está citado no livro, inclusive, como dedicatória. E assim, ela diz, até esses dias ela comentou, fez num comentário assim do livro, nossa, os meus 30 anos na polícia, agora sim valeram a pena, sabe?
porque você não espera trabalhar quase 30 anos para daí você chegar, olha, você fez a diferença na vida de alguém, né, lá atrás, assim. Então, eu tinha isso, que eu queria ser essa pessoa. E é lógico que eu não vou ser hipócrita e falar que eu consigo ser isso todos os dias. Não dá. Tem dias que você está irritada, que você está cansada, que você vai menstruar, então os teus nervos vão lá em cima e você está sem paciência, né? E delegacia é lugar de problema, gente. Assim como o hospital é lugar de problema e doença. Ninguém vai chegar na delegacia, oi, Jéssica, vim aqui para te agradecer aquele atendimento daquele inquérito lá de trás, ó. Ninguém, ninguém. Então, assim, são problemas todos os dias, né? E tem dias que eu consigo dar o meu melhor e tem dias que eu consigo dar isso aqui, né? Mas eu me sinto orgulhosa, sim, por esses dias que eu consigo dar o meu melhor, consigo orientar. Por mais que hoje eu não esteja em uma delegacia especializada, já trabalhei na DPCAM, que aqui é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Já aprendi estuprador, já fiz muita coisa lá, então, inclusive foi nesse momento que eu comecei a fazer as palestras, que eu comecei a palestrar sobre violência doméstica, que infelizmente eu também fui vítima, 1 ano e meio depois de prender o Fred. Então, é tema do segundo livro. Eu já comecei o segundo livro, mas está em stand-by aqui, porque tem tanta coisa que eu não consegui voltar a escrever ainda, né? Mesmo o pessoal me pedindo, olha, o pessoal me pede esse segundo livro. Quem leu o livro é que a gente tem um ganchinho do segundo livro. Então, tá todo mundo curioso para saber do segundo, né? Mas ele vai vir, gente, ele vai vir. Mas eu consigo orientar sobre as coisas mais básicas, sabe? Para gente que tem uma formação, né, que tem o básico de estudo, você consegue saber muitas vezes onde buscar, né? Eu tô com esse problema, o que que eu faço? E assim, gente, a maioria da população não é assim, não, tá? Não tá conseguindo terminar nem ensino fundamental, né? Então, assim, não tem conhecimento, não sabe dos seus direitos, não sabe aonde tem que buscar ajuda, sabe? E aí que tá. Eu sei, mas seria muito ruim se eu soubesse e não passasse. Então, eu passo, eu anoto, eu coloco o endereço, eu explico, sabe? Aí chega lá um familiar, porque eu entrego muito laudo cadavérico, né, para a família. Então, olha, eu preciso encaminhar o seguro, né? Caramba, a pessoa já perdeu o ente, né, o ente querido. Eu só chamo, ó, chama aqui no WhatsApp, pede pela policial Jéssica, me passa o número, né, do teu ente querido que eu verifico para ti. Daqui 1 mês, mais ou menos, ou daqui 6 meses, que é quando mais ou menos fica pronto. Assim, facilitar a vida das pessoas, entende? Não ficar dificultando o que tu não precisa dificultar, sabe? Ah, Jéssica, mas o ideal seria a pessoa vir aqui. Sim, mas ela já está aqui na minha frente, eu sei que é ela. Entendeu? Ela vai me mandar aqui no WhatsApp, depois, daqui 6 meses, eu vou saber que fui eu que mandei ela fazer aquilo, né? Até porque eu lembro, né? Eu tenho uma memória visual boa, né? E eu lembro muito bem dos casos. Então, ajudar o que você pode ajudar, sabe? E eu não esperava que fosse coincidir. Só que o que que acontece? Tentaram cumprir o mandado de prisão 1 mês antes de ir para a academia de polícia. E não cumpriram. E aí eu sempre nas palestras eu peço para o pessoal. E aí, gente, por que que vocês acham que não cumpriu? Aí levantam a mão e falam um monte de coisa, mas ninguém acerta. Porque é um absurdo. Não prenderam o cara porque não tinha vaga no semiaberto. Meu Deus. Soltaram ele na frente do portão. Então, assim, ó, aí prendem o cara, soltam ele na frente do portão. Se eu não entrasse na polícia para tentar cumprir depois esse mandado, ele nunca teria sido preso. Então, aí eu entrei para a polícia 1 mês depois, não queria mais. Eu tive uma ajuda nesse processo, importantíssima, porque senão o Ministério Público não ia querer denunciar. Aí essa pessoa veio atrás de mim, que um dia, coincidentemente, eu estava numa delegacia, essa pessoa estava lá, e aí essa pessoa começou a me perguntar, Jéssica, mas agora tu tá na polícia, não dá para fazer alguma coisa, não dá para prender esse cara. E aí a culpa veio de uma forma, Milena, que você não faz ideia. Eu pensei, caramba, eu literalmente nadei e morri na praia. Eu fiquei, tipo, 10 anos lutando, e agora que eu tô aqui dentro, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, assim, foi tudo legalmente. Primeira coisa, eu fui ver se o mandado estava ativo, fui no fórum, estava tudo certo, peguei cópia do mandado, fui ver se tinha vaga no complexo, tinha vaga. Então, agora tem que descobrir onde é que esse ser humano está, onde é que ele está se escondendo,
né? Aí pedi para os colegas me ajudarem, fomos em 2 viaturas, né? Então, assim, no primeiro momento eu não efetuei a prisão, até porque o delegado tinha medo que eu matasse o cara, né? Então, assim, eu disse, doutor, eu não vou acabar com a minha vida, fica tranquilo, né? Inclusive, o doutor Márcio, ser humano incrível, ele faleceu já faz alguns anos, é uma pneumonia seríssima, um homem super jovem, né? Musculoso, 2 metros de altura, um querido, extremamente um profissional incrível, e infelizmente veio a falecer. E ele foi, né? Ele foi na minha, não, vamos lá, vamos cumprir esse mandado. E o que mais foi incrível, assim, gente, foi que ele me ameaçou. Quando meu colega foi conduzir ele, eu digo, eu Foi- falo nas palestras, né? Eu faço, só para saber, foi depois ali do rompimento, da amizade, foi a única vez que vocês se depararam, assim, depois de tanto tempo, na prisão, que você viu ele? sim, eu nunca mais tinha. Não, não, mentira. Mentira. Eu vi ele uma vez, e inclusive eu não cito no livro porque eu esqueci. Eu esqueci de falar. Eu digo assim, gente, é tanta coisa que eu realmente esqueci. E eu lembrei porque eu fiz 2 anos de Muay Thai. E eu fazia, porque um amigo meu da polícia, o Bava, é bavaresco, né? A gente chama ele de Bava. Ele que na época era meu colega, já era policial, então ele me incentivava, né, a passar no concurso. E ele já faz Muay Thai, vai te preparar muito fisicamente e tal. E realmente, né? Nossa, a minha perna eu alcançava na cabeça, assim, né? Eu tinha uma elasticidade, uma. Nossa, muito bom. Só que aí, um dia, eu fui numa lotérica pagar uma conta. Eu lembro que acho que foi pagar o emplacamento da minha moto, olha só. E eu tava com o capacete na mão, eu tinha uma CB300, né? A motoqueira. Depois que eu entrei pra polícia, infelizmente, vi a quantidade de laudo cadavérico e acidente, eu não. E o meu sonho era ter uma CBR 600. Eu disse, não, é melhor não. Deixa quieto, vamos deixar a moto pro passado. E aí eu tava na fila da lotérica, e eu lembro assim de olhar para a porta, porque eu não era policial ainda, mas eu fui temporária na militar, eu fiquei 3 anos. Então eu tinha muitos comportamentos de policial, de ser cuidadoso, de estar sempre olhando para a porta, enfim. E quando eu olhei, eu vi ele, e ele sorriu para mim. Tipo, como se tivesse... E subiu uma fúria, uma raiva tão grande. Eu lembro assim de fechar a mão e pegar aquele capacete, e quando eu olhei pro lado dele, por Deus, eu ia pular nele, eu não ia prestar. Porque imagina, 2 anos de Muay Thai não ia prestar. E aí, quando eu levantei a cabeça, ele não estava mais. Ele viu pelo, né, pelo meu, enfim, ai meu Deus, esqueci a palavra, que vem antes do corporal, né, mas enfim, pela minha desenvoltura corporal ali, por mais que eu não estivesse olhando, ele viu que eu fiquei transtornada, então ele saiu e depois daquele dia eu parei Muay Thai. Eu pensei, não, tá louco? Se ele não tivesse saído daqui, eu tinha batido no cara. E aí meus concursos já era, porque nem meu réu primário já era. E eu disse, não, melhor não, eu vou abandonar, vou abandonar. Então eu vi ele aquela vez. E depois eu não vi mais, né? Então, assim, porque eu procurava, eu tive, e é o que eu conto no livro, eu não ficava, Jéssica, você passou uns 10 anos querendo justiça. Gente, ninguém consegue. Eu tinha momentos que eu queria, tinha momentos que eu via que empacava. Eu disse, também vai tudo a merda. Desculpa o termo, mas vai tudo a merda, me cansei. Quer saber que cansei? Aí depois do nada, daí vinha, ou a minha irmã, enfim, vinha alguém me motivar, me incentivar, entende? E aí, então tá bom, então vamos mais um pouco, né? Então eu tinha esses altos e baixos, né? Tanto é que quando eu entrei pra polícia, eu tava cansada, né? Tanto é que eu falei, ó, eu não vou trabalhar numa delegacia especializada, tipo, né, que é a DPCAM que eu falei, porque como é que eu vou trabalhar num lugar se nem eu acredito que possa ser feita justiça? Se o meu caso não foi feito justiça, como é que eu vou chegar para uma vítima que chega na delegacia para denunciar que foi estuprada e eu vou dizer para ela, fica tranquila, minha querida, a gente vai fazer de tudo para o inquérito ser rápido para que você tenha justiça. Oi? Tipo, para mim, não tinha como eu fazer isso, porque eu não tinha conseguido a justiça, entende? Então, para mim era muito difícil. E desculpa, acho que agora eu me E perdi. você Mas até voltando um pouquinho, você disse que ele tinha te uhum, ameaçado nesse momento da isso. prisão. Como é que Daí foi isso?
Eu digo voltando na conversa, mas indo para o fundo da história. Eu só queria ver se tinha mais alguma coisa ali perdida. E ele sempre agiu dessa forma. Eu falo que ele agia como um coitado. Como um coitado no sentido assim, sempre assim, sorrindo, tipo, cagão. Sabe aquela pessoa cagona? Aquele ser humaninho cagão? Sabe aquele homem cagão, medroso, né? Até para dirigir. O meu pai sempre foi assim, né? E eu também sou meio que assim. Agora que eu acalmei, né? Eu dirijo mais devagar. Mas eu nas viaturas, se tiver que perseguir alguém, pode ficar tranquilo. Coloca eu digo que eu sou boa no volante. E ele não. Então, assim, ele sempre foi mais lento, mais, né? Então, essa era a visão que eu tinha dele. Claro que por mais que eu era criança, né, na convivência, mas eu lembrava de algumas coisas. Então, eu não esperava que naquele momento, quando ele passasse por mim, ele fosse me ameaçar. Ah, mas Jéssica, ele não falou nada para você, mas ele me ameaçou com o olhar. Aquele olhar assim, tipo, ele passou, me olhou bem nos olhos, aquele olhar assim, tipo, tu vai me pagar? Entendeu? Porque aí eu faço, inclusive, uma brincadeira, tá nas minhas palestras. Eu digo, gente, ameaça só pode ser falada? Então, se você olhar para alguém assim, ó, né? Não é ameaça? Se você fizesse menção de uma arma para a pessoa, não é uma ameaça? Né? Então, tanto é que o crime, né, fala que ameaçar de forma, né, verbal ou não, né? Não é necessariamente que tenha que ser verbal. E aí o meu colega, na hora, percebeu e eu me encolhi, e aí o meu colega jogou ele na viatura, assim, colocou ele na viatura, e aí veio falar comigo, né? Porra, Jéssica, como é que tu pestaneja pro cara? Eu disse, mas é que ele sempre agiu como um coitado pra mim, eu não esperava isso. Só que ele tava bêbado, né? Então, claro, depois de um tempo, eu era policial, já fazia o quê? Um mês, nem isso. Então eu era muito nova na polícia, né? E eu não tinha essa experiência, esse feeling pra. Ih, tá bêbado, né? A pessoa que tá alcoolizada, ela tira uma coragem, ela não tem, né? O que é? Deixa eu mostrar pra vocês, alguém veio me dar oi aqui. Gente, Oh, meu Deus, coisa mais linda, A gente. Luna veio se Ai, espreguiçar parece em uma obra de mim. arte. Oi, neném. Essa é a pequena de 3,5 kg. O de 10 quilos tá agora no braço do sofá. Ela veio assim, a pular nas minhas pernas e Oh, espreguiçar. Tipo, mano, sai daí, vem atenção. tô te Não, esperando já. eu digo, os bichos são extremamente carentes, gente. A gente fala que os humanos são, né? Mas os bichos estão ali, ó. E, não, e cara, e aí eu fiquei assim, daquele jeito, não sabia, né? Como eu falei, ó, a pessoa que tá alcoolizada, ela cria uma coragem, né? Então, assim, ele tava todo, como se diz, todo, a gente fala aqui, Ó, todo galo, né? Com a crista lá em cima. Ó, apareceu aí. aquele também. Ó, Olha lá, os pets. olha lá. Esse Deixa é eu o ver. Dom. Vem aqui. Quem? Esse é o Dom. Ô, Dom, Também que tava assim com a lindo. patinha, ó. Tá com uma carinha de sono. Vai lá, vai, Tipo, mana, vem ficar comigo, vai lá mana, que eu por respondo. favor. Ai, gente. Mas, vamos lá. Mais um pouquinho, então, pra gente encerrar, né? Porque já deu 1 hora de vídeo já. Jesus. Não se preocupa, pode falar, eu tô aqui. Não, não, eu assim, nas palestras agora eu comecei a colocar o cronômetro. Porque se me deixar, e aí eu vou pela cara do povo, e o povo tá gostando, então eu acho que, né? Eu já fiz palestra de quase duas. E aí, cara, ele fez aquilo e eu fiquei encolhida, sabe? Fiquei sem reação. Daí aconteceu uma situação ali, né, com a esposa dele, que estava lá, ela gritava pra gente, tipo, a gente pediu sobre a arma, né? Porque eu tinha informações que realmente ele tinha arma, né? Nas minhas investigações ali eu descobri que ele teria uma arma ilegal e tal. E ela gritava desesperada pra gente procurar e tal, e procurem, podem entrar aqui dentro, podem procurar. E quando ela me enxergou, ela me reconheceu na hora. Nossa. E eu tava assim, tipo, a gente tava todos com roupa normal, assim, tipo, a gente fala que é a paisana, né? Eu tava com o distintivo no pescoço e com a arma a gente fala que é nessa posição, que é uma posição de guarda. E aí eu lembro dela, ela olhou pro meu distintivo, olhou pra minha arma, olhou pra minha cara, pro distintivo, pra minha arma. Ela olhou assim algumas vezes e silenciou, assim. Sei lá, se naquele momento ela acreditou ou não, né? Inclusive, gente, eu digo uma coisa: o mundo não gira, ele capota, tá? Tudo que vai e volta.
Mês passado ela apareceu na delegacia. Eu não via ela desde que eu era criança. Ela me reconheceu na hora, eu atendi o pai dela, e eu sempre digo que cada um dá o que tem, né? E eu atendi o pai dela tão bem, eu vi que ela ficou bem constrangida, ela ficava o tempo todo mexendo no celular, ela não conseguia muito olhar para minha cara. Na hora de ir embora, o pai dela estava todo, né? E o pai dela não lembrou de mim. Ele estava bem velho já, né? Eu olhei para ele, nossa, como ele tá velho. Tipo, como o tempo passa, né? A gente tem as lembranças lá atrás, assim. E ele, claro, respondeu de uma forma acolhedora, porque ele foi acolhido, então ele queria contar, ele queria falar. E ela já estava na porta, tipo, ela não queria nem olhar, sabe? Então eu digo assim, que cada um dá aquilo que tem, né? E aí, tipo, caramba. E ela é professora, então eu tenho certeza que ela conhece o meu livro, né? Eu tenho professores que me chamam para dar palestras nas escolas, então eu estava na capa do G1, né? Então eu acho meio difícil que ela não me conheça. E aí ver que eu escrevi um livro, que eu, né, e eu poderia atender ela de uma forma diferente, né? Poderia ser rude, né, ou coisa assim, e não foi assim. E aí eu olhei para ela, no livro eu uso o pseudônimo Conceição. Eu olhava, Senhora Conceição, pode me encaminhar os prints das conversas que o seu pai te mandou? Tipo, normal, assim, como, se, como se ela não fosse ninguém, assim, de diferente, sabe? E é óbvio que eu tive uma dor de barriga depois, os meus nervos mexeram tudo, mas eu digo assim, gente, olha, preste atenção, pessoal, o mundo não gira, ele capota. Plantem coisas boas se vocês querem colher coisas boas, tá? Porque ela não plantou coisa muito boa. Mais de 10 anos depois, ela se deparou comigo na delegacia, tendo que atender o pai dela e ela, né? O Parece um meu roteiro poderia ter realmente de filme. Não, por isso que eu digo assim, ó, é coisa louca, assim. Aí eu fui comer um hambúrguer com a minha irmã. Quem que entra na hamburgueria? O meu colega policial. E aí eu olhei para minha irmã e disse, Jô, tu lembra dele? Minha irmã, ela fala, meu Deus, Jéssica, eu fico impressionada com essa tua memória. Porque eu lembro, eu enxergo todo mundo, né? É pedir que é policial, né? Tudo eu tô ali. Uhum. E ela disse, não, Jéssica, quem que é? Daí eu vou usar, gente, é um nome fictício, tá? Eu disse, Jô, o Pedro, o policial que atendeu nós, que é compadre do Fred. Ela ficou, tipo, Assim, e foi, não, e detalhe, foi na mesma semana da Conceição. Aí minha irmã, tá, peraí, o que que esse vestido tá querendo? O que tá acontecendo aí, né? Porque anos, daí tu escreve um livro, vai sair filme, é entrevista, é palestra, daí agora a Conceição aparece, daí agora, tipo, o Pedro aparece, né? Então, não, gente, assim, ó, realmente por isso é. que eu digo, gente, é uma loucura, tá? E olha que mas ela mora, ó, numa cidade assim. Não, nossa cidade, por mais que eu brinco que mesmo que Não, ela tenha Chapecó é mais de grande. 250 mil habitantes, parece que tu vai num lugar, tu encontra um, né? Mas a parte, vamos lá, a parte final. A parte que para mim foi assim, eu digo que é mais emocionante e que o pessoal enlouquece também nas palestras. Eu digo, nem terminei a palestra, quando termina só fala, todo mundo bate palma, porque é coisa que realmente é de filme, assim, eu não me preparei para nada daquilo, sabe? E o meu colega, ele foi muito bacana comigo, assim, ele me deu o apoio que eu precisava naquele momento que eu precisava. Ui, ui! Ó, minha gata pulou da mesa aqui, ó. Eia, foi acho que atrás de Steve. Ou entrou alguma borboleta que os dois estão assim, ó. Gato é assim, né? Estão caçando alguma coisa. E aí o meu colega disse, Jéssica, você precisa conduzir ele. Leva ele para a cela, tu precisa para, sabe, para dar um fim, um ponto final nessa história. Tu precisa disso. Aí eu, ai meu Deus. Então, só que como era uma cidade vizinha, então, tipo, tinha, sei lá, uns 45 minutos para ver. E aí, né, ainda 45 minutos aqui, né? O delegado pisando, né? Todo mundo pisando. Ah, eu digo todo mundo que nós estávamos em 2 ou 3 viaturas, assim. Acabou que quase ninguém ia aí, no final todo mundo estava indo, né? A operação. E aí, enquanto eu estava indo, eu pensei, caramba, finalmente. E eu não acreditava, né? Porque houve, é claro que é a história da Jéssica, então houve empecilho até na hora de cumprir, né? Porque antes de cumprir o mandado, quase que não deu certo de novo. Mas daí essa parte eu vou deixar para vocês verem no livro, do porquê que não deu certo.
E aí, quando nós chegamos, assim, na delegacia, eu lembro, eu falei pro meu colega, né? Eu disse, tá, eu vou conduzir ele. Eu vou conduzir ele. Tu tá bem? Eu tô ótima. Tipo, porque quando aconteceu, naquele momento que eu fui prender, eu não era a Jéssica de 25 anos. Eu era a Jéssica de 12. Eu me senti uma criança aí. E eu lembro do meu colega, eu me arrepio, assim, desse meu colega, até hoje ele me fala, ele, Jéssica, quando eu olhei para você, os teus olhos eram de uma criança. O teu olhar era de uma criança. Não era a Jéssica adulta, a Jéssica que já cumpriu mandados comigo, que foi para operação comigo, não era. É como se eu tivesse voltado lá, sabe? Eu me sentia como se eu fosse aquela criancinha de 12. Eu acho que por isso que ele teve aquela atitude comigo. E aí, quando meus colegas foram abrir a caixa da viatura, assim, para conduzir ele para dentro, aí o meu colega falou: Espera, gente, essa honra é da Jéssica. Essa frase até hoje eu fico, né? Né? Segura que essa honra é da Jéssica. E aí, quando ele abriu a caixa, quando eu abri a caixa, assim, ele olhou para mim com o mesmo olhar. Ele viu que era eu. E aí eu só apontei para a cara dele, assim, eu tava com a minha pistola com o coldre externo, né? Então eu tava com ela para fora aqui e tal. Eu tava com a mão na arma e uma eu ia conduzir ele. Eu só apontei para ele e falei mais ou menos assim: abaixa a cabeça. Que aquela menininha, aquela criança cresceu. E agora tem uma ponto .40 na cintura. Você não tem o direito de me olhar nos olhos. Eu vou te conduzir para a cela de um lugar onde você não teria que sair. Mas tu vai sair. E quando você sair, se tu me enxergar na rua, tu atravesse. Ou melhor, muda de cidade. Essa é a sugestão que eu te dou. Ele abaixou a cabeça, ele não ergueu mais. Eu conduzi ele, ainda conduzi, ainda que eu falo preso. Eu já simulei até com gente na minha palestra, coitados. Peguei aqui por baixo do ombro, então a pessoa tem que andar praticamente com a cabeça quase no chão. Conduzi ele, meus colegas depois revistaram, né? E aí eu, enquanto eu fazia o BO, depois meu colega me chamou para bater realmente a porta da cela. Então, assim, foi incrível chegar lá e eram coisas que eu nem pensava. Tipo, meu colega chegou, vamos lá bater a porta da cela, Jéssica. E eu tô fazendo BO aqui de cumprimento, tipo, empolgada, assim, nem. Não, mas é importante, tem que fechar esse ciclo. E aí lá, gente, eu tenho uma foto né, desse momento, com os cabelos curtos, virado no negócio, fechando a porta da cela, batendo a porta, assim, e a sensação é como se toda aquela angústia, aquele mal, sabe, tivesse ficado lá dentro com ele. Eu saí de lá, assim, me sentindo leve, a gente foi tomar um chopp. Aí alguns colegas não sabiam da história, né? Então eu contei bem resumido, assim. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fiz um desabafo no Facebook. E aí foi por conta desse desabafo que 2 anos depois o Felipe, querido jornalista da BBC, visualizou, quis contar a minha história, né? Daí eu virei a Tabata, porque eu não estava preparada para trazer meu nome à tona. Então existe essa reportagem da BBC. O quê? Onde é que tá? Eu escutei uns miados aqui, eu disse, pronto. Jesus, eu só escuto uns barulhos. Deu olho, cadê o gato que tá miando, né? Eu tenho que cuidar, né? Porque daqui a pouco o tripé voa. E, e aí ele escreveu e ele que falou, assim, comentou, né? Ó, tá aqui o bicho. Que? Vem aqui então, vem dar oi. Vem dar oi, você não vai derrubar tudo aqui. Vem aqui dar oi então. Nós estamos terminando. Steve, vem cá. Vocês têm que ver o gigante, né? O gigante gentil, vocês têm que ver. Vem cá, meu querido. Ah, meu bonito. Vem aqui. Ah, meu bonito. Meu Deus. Oh, meu Deus! É o Garfield. Gente, olha isso. Gente, gigante. Que olho Gente, esse é um bonito. gato. Ele é todo Esse é um gato. dengoso. Todo dengoso. Aí, sobe ali. Isso, vai. Só o rabo do bicho. O bicho é enorme mesmo. Quando eu falo, meu Deus, olha os pelos voando. Gente, agora me perdi até no que eu tava. Mas, enfim, foi.
Ele que me incentivou, porque ele falou de eu escrever o livro, e eu ficava esperando por ele, porque eu não me sentia capaz, né? Aí, claro, como eu falei, gente, a vida... E uma frase que eu uso muito é que a vida é aquilo que... Meu Deus, a vida é aquilo que a gente faz com o que a vida faz com a gente, né? Então, são escolhas. E aí eu fiz o meu mestrado, né? Gente, eu sou mestra, olha só. Eu fiz o meu mestrado e aí, enfim, né, eu fui dar aula na universidade e aí eu senti que, peraí, mas eu posso escrever meu próprio livro, né? Eu queria escrever com emoção, eu queria transmitir aquilo, eu tinha medo de não ter a capacidade para isso, né? De não ter essa competência para fazer isso. E tanto fiz que as pessoas leem meu livro em um dia. Tem gente que lê Inclusive, ela vai me mandar o link do livro, do audiobook. Quando sair o filme, vai mandar também, vai voltar aqui com o com filme do certeza. segundo livro que a gente vai falar de novo. Jéssica, tem uma pergunta que eu queria fazer para ti, porque você falou também sobre seu corpo, que é uma questão ainda que está em você, né, que você disse, mas que também vem de lá. Como é que foi para você até se amar e deixar outra pessoa te amar? Foi difícil? Isso ainda é muito difícil, né? Ah, eu posso dizer que pelo abuso, eu estaria curada dos traumas. Por quê? Gente, eu fui conhecer meu próprio corpo com 25 anos. Quando eu entrei para a polícia, eu lembro de estar na academia da polícia, assim, e pensar. E até aquela época eu vi o sexo como uma coisa ruim. Na adolescência isso era muito forte. Enquanto tá. Vamos falar bem seriamente, enquanto tá todos os adolescentes querendo namorar e transar, eu lembro assim de uma amiga comentando alguma coisa, o namorado de tal fulana, né, não transa com ela. E eu, mas que maravilha, olha que coisa boa. Tipo, pra mim, o sexo era absurdo, era uma coisa ruim, era uma coisa nojenta. Então, eu consegui, né, na academia de polícia durante esses 5 meses, a gente tinha psicólogo uma vez por semana, quem quisesse. E eu quis, então ela me ajudou muito a lidar com todos esses meus problemas, peso, academia, de polícia, entender que eu não deveria trabalhar naquele momento, né, como a delegacia especializada, por exemplo, tanto é que na época ela até falou, Jéssica, eu posso até fazer uma orientação, qualquer coisa. Meu Deus, ó, gente, ele tá louco querendo brincar. Mas, não, e 10 quilos batendo numa mesa, né? Só não virou mesa porque é mesa de ferro. Steve, olha só, ele pulando aqui, deixa eu puxar os fios. E aí, eu passo vergonha com esses meus filhos aí. Ai, Jesus. Então, assim, ela me ajudou muito a lidar com essa parte. Mas eu sempre tive muita vergonha, assim, de não querer usar roupa. Vestido, eu sempre achei lindo. Eu fui usar vestido a primeira vez em 2023, que eu comecei a dar aula na universidade. E aí eu, caramba, eu preciso procurar umas roupas um pouco, porque eu, gente, se vocês me olharem na rua, vocês vão ver, vocês vão achar que eu sou mendiga, tá? E eu tô sempre assim. Aí tem uns que olham, você não é aquela policial que escreveu o livro? Eu, pois é, não arrumei o cabelo, não passei maquiagem, eu tô sempre uma mendiga, assim, roupa, calça jeans e tal. Não preciso me arrumar mais. E foi ali que eu comecei, opa, só que, claro, eu tava 10 quilos a menos do que eu tô hoje. Mas eu consegui tirar um pouco isso. Hoje eu amo usar vestido. No verão, na delegacia, tu vai me ver de vestido direto. Daí eu tenho que me organizar, sempre tem que ter uma calça junto, alguma coisa, para que quando tem uma operação, os colegas precisem, eu não vou de vestido. Né? Já aconteceu uma vez eu de vestido, deu uma situação, eu tive que correr com a arma na mão aqui, e aí tava eu lá no meio da rua assim, de vestido, eu que passava, caramba, o que é isso, né? Então, eu consegui, e com o meu corpo, hoje eu não tenho mais vergonha. Tipo, antes, eu não daria palestra, eu não estaria aqui fazendo essa entrevista do jeito que eu tô, porque tudo, não, porque eu tô gorda, porque eu não posso, porque é feio, sabe? Hoje eu faço piada com isso, e realmente é uma piada que não me dói, sabe? Como eu falei, é para mostrar que nós temos os nossos entraves. Jéssica, mas tu pode fazer academia e fazer dieta? Sim, eu posso, mas eu tô fazendo? Não, eu tô priorizando agora.
né, eu também tenho, gente, eu também tenho meu YouTube, tá? Tem 1.700 inscritos, mas, né? Agora eu quero trazer mais O pessoal vai coisas. lá se inscrever também. Tipo, tem muita coisa, gente. Então, assim, eu penso, o que que é importante para mim agora? Né? Eu vou viajar, eu vou conhecer a Europa. A minha irmã vai, porque eu digo, tudo que minha irmã inventa, ela me puxa junto. A minha irmã está fazendo doutorado em educação e ela vai fazer o doutorado sanduíche, que a gente chama, que é uma partezinha, para quem, né, para os inscritos que não entendem, como assim doutorado sanduíche? E por que não doutorado hambúrguer? A gente parei. Porque você faz uma parte no outro país. Então, minha irmã faz aqui, e alguns meses ela vai fazer, dos 4 anos, ela vai fazer em Portugal. E aí ela já inventou de me levar junto. Então, talvez eu até faça palestras lá em Portugal. Já estou vendo alguma coisa, tem gente querendo que eu faça palestra lá. Então, vou passear, vou conhecer, a princípio, Espanha e Suíça e Itália e Portugal. E aí talvez faça alguma palestra aí. Então, assim, é muita coisa. É a construção da minha casa, que eu comprei o terreno, agora eu estou indo atrás de engenheiro. Então, assim, o que que é importante para mim? Entende? E eu sempre fui muito, Milena, de adiar a minha vida, de adiar sair, de adiar fazer coisas por conta do meu corpo. De não ir em festas, não, mas que eu vou comer um monte. Mas daí eu como em casa. Daí eu não vou na festa. Então, assim, sempre foi muito difícil para mim. Hoje, por que que eu tenho dificuldade em relacionamentos? Eu vejo que eu ainda tenho resquícios de insegurança da violência doméstica que eu passei em 2018, né? Que é uma coisa assim, que por mais que eu fale sobre isso, eu ainda tenho medo. E aí eu não sei quando eu conheço alguém se eu tô achando defeitos, porque esses defeitos realmente existem e para mim eles são incompatíveis, né? Porque defeitos todo mundo tem, mas aqueles em específico são incompatíveis. Ah, Jéssica, um exemplo. Eu tenho alergia, sou alérgica e tenho gato, né? Mas enfim, eu sou alérgica a muitas coisas e cigarro é uma coisa para mim que não vai. Daí aquele ser humano fuma. Entende? É incompatível, não dá. Ah, mas é um grande defeito? Tá, mas quantas pessoas da população tem? Faz mal. Mas, entende? Entre dois fumantes tá tudo certo, ou para uma pessoa que ignora, tá tudo certo. Mas para mim é completamente incompatível. Então, tem coisas, às vezes eu penso, será que realmente, né, é um defeito, digamos assim? Bah, será que é mesmo? Será que essa pessoa é mesmo narcisista? Será que essa pessoa não tem traços aí de violência psicológica pelo jeito que ele age, tipo, no primeiro e segundo encontro? Ou se sou eu que estou querendo enxergar para me afastar, entende? Então, é uma coisa. E aí, Ah, Jéssica, mas por que tu não foi atrás disso? Eu faço terapia quinzenal e não estou focando nisso agora, sabe? Não é que eu não conheço a pessoa. Só que eu estou procurando. Sabe aquela história que você não tem como encontrar uma coisa que você não está procurando? Então, assim, eu não estou procurando ninguém. Claro que automaticamente acontece de você encontrar, mas eu percebo que eu não estou dando atenção. E não é porque é um problema. Não, porque eu estou aqui na entrevista, depois eu vou terminar minha sopa, que está na panela de pressão, meia viagem, aí eu vou ter que dar atenção para meus gatos, porque meu gato está jogando o ratinho de um lado para o outro, aí eu tenho 2 vídeos que eu quero editar, eu tenho meu site que eu quero adaptar, sabe? A gente está sempre, eu digo que meu dia tem 24 horas, mas teria que ter umas 48 no mínimo, né? Então tudo são prioridades, sabe, O Milena? amor não é Tudo só o assim. amor com um relacionamento, né? Com outra pessoa, é o seu amor também com você mesmo, que você aprendeu também, como você disse. Está aprendendo a se amar também. E é tão difícil, é muito difícil. Tipo, hoje eu quero, antes eu queria ter o corpo, tipo, que eu pesasse 68 quilos. Gente, eu tô com 95, tá? Então, assim, né? Mas nem que eu quisesse. Se eu tivesse pesando 65, eu acho que faria uma taquara rachada, porque eu tenho 1,70 de altura, estrutura grande, não ia rolar. Mas, assim, hoje eu já não busco mais isso. Eu quero, no mínimo, perder esses 10 quilos, talvez uns 15 desses 25 que eu engordei, que vai servir em todas as minhas roupas aqui do guarda-roupa e eu vou me sentir melhor no dia a dia mesmo. Eu me sentir melhor para caminhar nas minhas palestras, porque eu passo de pé e vai, né? É no dia a dia. Mas não é. Eu trato de uma forma diferente como eu tratava antes. Né? Como eu falei, antes eu me excluía, né? Hoje eu me excluo porque eu gosto de ficar no sofá mesmo. Tipo, ah, vamos pra balada? Não, eu não sou noturna. Se fosse de dia, nós ir para um parque, ir para qualquer outro lugar, bora. Mas não me manda. E eu ainda sou roqueira, né? Aí aqui a maioria é sertanejo, rola. Mas eu digo assim, menino, como uma pessoa que já passou muito por isso,
É um treinamento diário na cabeça da gente, sabe? De se aceita. Ah, Jéssica, mas você está se aceitando gorda, isso. Tá, mas peraí, meu bem. Se eu não tô fazendo por onde de fazer minhas marmitas, de ir pra academia treinar todo dia, o que que eu vou fazer? Me jogar num buraco? Porque eu tô acima do peso? Não, eu tenho que me aceitar na condição que eu tô. Se daqui a pouco, não, eu conseguir, não, então, Jéssica, você vai se organizar, agora tu acalma um pouco as outras coisas, vamos fazer umas marmitinhas para adequar um pouco mais a alimentação, porque senão eu desço no posto, a gente vai ali em cima do posto, aí tu imagina, né, um monte de assado e, né, eu até não sou da fritura, mas aí tu vai lá e tu come. Tu podia comer uma panquequinha que você levou, sei lá, uma granola, qualquer, ou a própria aveia que eu brinco, né, um mingau de aveia, né? Então, assim, é isso que eu penso. Você tem que ir no teu ritmo, sabe? E claro, e buscar ajuda, né? Eu não sei se o meu peso, a terapia tem me ajudado, só que eu não estou focando nisso também, né? Eu estou focando em outras coisas. E Jéssica, eu ficaria aqui horas e horas, porque tem muita coisa pra gente conversar e você é uma pessoa super bacana, super inteligente, uma mulher linda, de tudo que Ai, tô te obrigada. vendo aqui. Viu? Aqui, agora o culpado sou eu. Eu que atropelei aqui, a hora eu fui agradecer e atropelei o tripé. Meu Deus, atropelei o tripé. Opa! E eu acho que até Aí, pra gente finalizar, porque eu acredito que muitas pessoas vão ver essa entrevista e muitas pessoas que passaram pelo que você passou na infância, talvez ainda não tiveram nem a coragem de contar. Eu quero que você fale do seu coração alguma coisa pra essa pessoa. bom, eu sempre digo assim, cada um tem a sua verdade. Você sabe qual é a tua verdade. Tem vítimas foram vítimas há 30 anos, há 40 anos, que me mandaram mensagem, que nunca tinham se aberto para ninguém e que sentiram essa necessidade. Por quê? Porque um trauma, ele não se cura sozinho. É como uma ferida, você precisa machucar, precisa daquela cutucada, sabe? Para realmente você começar a entrar num processo de cura. Ah, mas eu preciso denunciar isso? Não necessariamente. Porque a justiça a gente sabe. Por mais que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, ela ainda é difícil. E é um processo difícil de enfrentar. E se você não se sente preparado, e se você não sente que, ah, não, mas eu tenho que ver esse ser humano preso para sentir que eu tô bem e tal, se não for esse o caso, respeite a tua verdade. Mas encontre alguém para falar, uma amiga, a tua irmã, o teu irmão, alguém que você sinta conforto. E conte o que te aconteceu, você vai se sentir mais leve. E busque um tratamento, tá? Busque uma terapia, isso vai te ajudar muito. Uma coisa que eu faço também é buscar um espiritual. E quando eu falo no espiritual, gente, é aquilo que aquece o teu coração, sabe? O que que aquece o teu coração? É uma igreja evangélica? É uma igreja católica? É o espiritismo? O que que é? É a tua verdade. É o que te faz bem. Mas não deposite todas as tuas forças em uma coisa só. Ah, não, eu vou fazer só terapia e tá bom. Ah, o exercício, a minha terapeuta vive brigando comigo. Jéssica, você precisa fazer exercício. Eu, ai, Deus, eu já comecei, mas daí aquela mulher. Não, a professora quase me matou, né? Ela literalmente quase me matou. Matou eu e minha irmã. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou começar outra academia semana que vem, em outro local. Então, eu vou começar a academia porque eu sei que é importante lidar com a ansiedade, né? Então é importante fazer atividade física. Então, o que que eu faço hoje? Atividade física. Eu cuido da minha espiritualidade, né? Que quem conhece, só de olhar o meu braço já entende, que já sabe o que que é, né? É, e me faz muito bem. Como eu falei, eu fiz constelação. Gente, para mim ajudou. Às vezes eu já comentei sobre isso, tem pessoas, meu Deus, jamais eu faço isso. Gente, eu não sei. Para mim funcionou muito bem. Então, assim, por que que para você. Gente, as pessoas são diferentes. Você sabe? E que coisa ruim se todo mundo fosse igual, né? Então, às vezes, o que para um não funciona não quer dizer que para o outro não vai funcionar também, né? Mas busque coisas. Só não. O único conselho que eu posso te dar, não deixe escondido dentro de você esse sentimento, tá? Porque não é porque ele tá lá tampadinho, com uma casquinha, que tá tudo bem. Porque quando surgir alguma coisa assim,
Por exemplo, vamos lá, agora me alongando mais um pouco, né, Milena? Qualquer coisa você corta essa parte depois. Não, pode falar. Numa palestra, numa palestra, depois de falar muito, uma mãe começou a falar, falou de como ela foi violentada, coisa assim terrível. Até eu fiquei, meu Deus, nunca tinha me deparado com uma situação daquela, violentada inúmeras vezes por homens diferentes. E ela comentou que tinha dois filhos, que ela tinha muito medo, que ela não deixava os filhos delas fazerem as coisas, tipo, eles têm acampamento e tal, eu não deixo eles irem. Até que um dia eles me questionaram por que que eu não deixava nada. Por que que eu não deixei na casa dos amigos fazer tema? Nada. E eu contei para eles. Eles ficaram muito tristes, muito abalados e tal. Mas o que que eu falei para ela? A tua dor, o teu trauma, tu tá passando para teus filhos. Porque você não tá deixando eles viverem a vida. O mundo, ele é cruel. Ele é assim. Às vezes, nos lugares que a gente acha que vai acontecer as coisas, não acontece nada. E nos lugares onde você tem que estar seguro, é que acontecem as coisas. Gente, 50% dos abusos sexuais são cometidos pelos próprios familiares. E É aí eu dentro de incluo casa. pai, padrasto, tio, primo, 50%. Então, assim, eu falei para ela, busque ajuda, busque terapia, para você conseguir falar com os teus filhos de uma forma aberta sobre isso, porque por mais que eles sejam meninos, mas, né, há uma porcentagem pequena, mas acontece, né, para que você não deixe eles, pelo teu medo, deixar que eles não vivam as coisas que eles poderiam estar vivendo. Entende? Então, é por isso que eu digo, é um ganchinho que eu faço de que, não, mas eu nunca fiz terapia e tá tudo bem comigo. Será que tá tudo bem? Será? Esse caso é um caso, meu Deus, vou tripé aqui. Esse caso é um exemplo de que não tá tudo bem, né? Ela ainda sente aquela dor e ela, querendo ou não, tá passando essa dor para os filhos, né? Então, assim, é isso que eu tenho para te dizer. Trate, porque não tem como alguém violar o teu corpo e você não se sentir assim, você não se sentir violada, né? Não tem como você não desencadear algum trauma, algum medo, alguma insegurança. E você só vai conseguir lidar com isso tratando e buscando. Deixar escondidinho num cantinho, infelizmente, não resolve. Jéssica, muito obrigada por esse tempinho. Agora aproveite com seus gatos, por favor. E Jéssica, Bom, acho que deu para perceber que eu não estou gesticulando, né? É porque eu estou segurando o celular, o meu tripé desandou. socorro. E Jéssica, eu sei que você sabe da importância, mas talvez não saiba de quanto a tua voz é importante, o quanto você falar é importante. Então, por favor, não pare, não pare. Oh, obrigada. Quero ter a honra de um dia assistir a sua palestra também. Quero que ela chegue no mundo. Quero que as pessoas te escutam, porque a sua fala é necessária. A sua voz merece ser escutada, não só aqui, em vários lugares. E muito, muito obrigada também por me dar esse tempinho de te conhecer, dessa mulher maravilhosa, bacana, inteligente e que Oh, significou essas coisas e que luta também por outras pessoas. Muito, muito obrigada, viu? E eu desejo que esse livro saia e você volte aqui, viu? Pra... ai, meu Deus. Quando eu falo amém, é amém mesmo. Eu sei que depende só de mim, mas olha, não Uma tá hora fácil. sai. Um Mas beijo. vai sair, com certeza. Vai sair.